Livro de Ruth, capítulo número 2. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi:
esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora: Rute, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega de cevada e de trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Ó Senhor, nós estamos, Pai, diante da Tua palavra e peço ao Senhor, fala conosco, ó Deus. Que o Teu nome, ó Pai, através da Tua palavra seja engrandecido e glorificado. E que essa noite, Pai, seja uma noite de vida, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, a história de Rute, de uma estrangeira, gente, não se preocupe com essa borboleta, viu? Por favor, tá? Isso aí a gente cria com muito carinho, com muito cuidado, tá? Mas que seja feita a vontade do Senhor. Amém. Por favor, vamos prestar atenção aqui. O capítulo de Rute, gente, tem gente com medo aqui. Fique em paz, tá? Vamos orar. Caia por terra. Fecha essa porta, Rogério. Amém. Saiu, gente. Transmitiu, Vinícius? Amém. Está transmitindo. Foi um imprevisto, meus irmãos. Mas, enfim, esse livro de Rute é uma história muito linda. É uma história em que nós podemos ver que no início dela, iniciou-se através de uma tragédia, mas terminou de uma forma maravilhosa, né? A gente percebe que no início do livro de Rute, a personagem principal, né, que é a própria Rute, ela perdeu seu esposo, ela perdeu o lugar onde morava. Uma viúva naquele tempo não tinha nem dignidade, então ela perdeu a sua dignidade. Então, iniciou-se aqui como uma história trágica, mas no final, queridos, ela teve um filho, né? Que final maravilhoso. E nós sabemos que, se ela teve um filho, foi por conta da provisão do Senhor, né? Nós podemos destacar que lágrimas foram transformados em uma vitória. As lágrimas foram transformadas em bênçãos e em vitória, né? Então, no livro de Rute, é um livro muito rico, né, em que nós podemos tirar algumas lições, né? O livro de Rute, se nós observarmos, ele aponta sinais muito fortes com o nosso relacionamento com Cristo. Porque nós podemos perceber que Rute, olhando para a vida dela, ela foi um símbolo da igreja. Porque se nós olharmos para a vida de Rute, essa mulher ela foi resgatada. Lá no Antigo Testamento, essa mulher que estava perdida, ela foi resgatada. E a igreja foi exatamente o que aconteceu com ela, por conta da morte de Cristo. A igreja ela foi resgatada. Nós podemos também olhar aqui Noemi. Noemi também era o símbolo do povo judeu, né? Um povo judeu que só pode encontrar com Deus através da igreja de Cristo. E se nós olharmos aqui para Noemi, essa mulher ela teve um encontro. Uma judia que teve encontro com o Senhor. E esse Senhor estava na pessoa de Boaz. Porque Boaz era um tipo de Cristo. Porque ele era o resgatador. Boaz foi o homem que foi o resgatador de todas as coisas. Então nós podemos observar aqui
que Boaz, ele uniu a antiga aliança com a nova aliança. Então podemos ver que esses três personagens, eles têm um relacionamento que podemos apontar com Cristo. Então é algo maravilhoso. Mas a palavra hoje, queridos, em relação ao capítulo de número 2, eu gostaria de destacar aqui algumas lições práticas extraídas para a nossa vida. E eu quero destacar aqui 5 lições, em cima do assunto aqui que nós lemos. Então, a primeira lição que nós podemos destacar em relação a essa história, que casualidades humanas são, na verdade, providência divina. Queridos, Deus tinha um plano na vida de Ruth. Deus tinha um plano. E se observarmos aqui o que essa mulher fez, ela não sabia o que iria acontecer na vida dela. Ela simplesmente caminhou segundo o que estava em seu coração. E se nós não tivermos em Deus, nós poderíamos até destacar aqui que Ruth talvez teve sorte, teve uma bênção que veio através de uma casualidade. Mas isso aqui é uma inverdade, porque nós podemos entender aqui que todos os passos dela, todo o movimento dela, foi providência de Deus. Foi algo que foi proferido, né? Foi providenciado por Deus. Ruth não sabia o que iria acontecer. Ela não conhecia as pessoas. Ela saiu daquela terra estrangeira. Ela foi colher ali num campo em que ela não conhecia ninguém. E ela foi parar no campo do seu resgatador. O que nós podemos aprender com isso, queridos? Se nós estamos aqui hoje, não foi quase casualidade nenhuma. Foi Deus que providenciou para estarmos aqui esta noite. Se você está aqui hoje, foi um plano de Deus. E esse plano de Deus, ele poderá cumprir-se na sua vida. Se caso vocês tomarem, né, algumas outras atitudes que essa mulher teve, Ruth teve. Então, queridos, os homens, eles não controlam os acontecimentos. A mão de Deus, ela está por detrás de todas as coisas. Isso deve ser um alento em nossos corações. Porque hoje nós estamos vivendo dias em que nós nunca imaginamos que iríamos passar. Mas você pode ter certeza que Deus está no controle de tudo. Se nós estamos passando um tempo novo, diferente, algo que a humanidade nunca passou, algo diferente, isso é um plano de Deus. Tudo que está acontecendo na humanidade é um plano de Deus. E a igreja, para estar aqui reunida, também existe um plano de Deus. O que eu quero dizer? Que não existe, meus irmãos, para os cristãos, para aqueles que entendem o Evangelho, não existe azar e nem sorte para nós. Não existe. O que existe é que nós somos pessoas que somos alvo da graça e da misericórdia de Deus e que tem um plano para nós. E esse plano vai se cumprir. Amém? Independentemente dos planos bons, dos momentos bons e dos momentos ruins. Podemos destacar aqui na vida de José. José tramaram contra ele. Momentos difíceis.
Mas, no final, deu tudo certo para ele. Ou seja, Deus tinha um plano na vida dele. Ele passou por uma circunstância desfavorável, mas ele tinha que passar por essa circunstância desfavorável para receber algo maravilhoso do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu com a pessoa de Ruth. Outra coisa que nós devemos destacar aqui, outra lição, que nós podemos tirar no livro de Ruth, que está lá no capítulo 2, versículo 11 e 12, que nós lemos, mas vamos ler novamente. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para com o povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Outra lição, queridos, é que o bem que você faz aos outros volta para você mesmo. Ruth foi uma mulher abençoadora. Ela abençoou a sua sogra. Eu estava imaginando aqui. Marido morreu. Sobrou a sogra. Quem é que faz isso, meus irmãos? Cuidar da sogra? É só o povo de Deus. Essa mulher, ela não olhou para si. Ela olhou para sua sogra, que estava velha. Ela tomou a atitude de ser uma pessoa abençoadora. A palavra de Deus nos mostra que Ruth não apenas investiu em sua sogra, mas investiu também no seu marido enquanto ele vivia. Ela abençoava as pessoas. Ela abençoava todos que estavam perto dela. Ela abençoou até Boaz, queridos. Porque quando ela encontrou Boaz, ela foi obediente à voz de Boaz. Ela foi grata a Boaz. E isso ela fez bem para o seu Senhor. E Boaz, eu quero lembrar vocês, que era a figura de Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós queremos ser bênção onde nós estamos, nós devemos aprender com Ruth. É ser abençoadores, abençoar as pessoas, independentemente quem elas sejam. Nós devemos honrar as pessoas, devemos ser obedientes às pessoas, principalmente à figura do nosso Deus, e ser grato às pessoas e ao próprio Deus. Algo de errado pode acontecer conosco, meus irmãos, que se chama a ingratidão. Nossa vida é muito corrida. E muitas vezes nós somos ingratos. Muitas vezes nós não reconhecemos o que as pessoas fazem por nós, e até o próprio Deus. Será que quando vocês abrem os seus olhos, vocês agradecem a Deus todos os dias pela sua vida? Então os cristãos, meus irmãos, devem agir dessa forma. Agora, quando nós agimos dessa forma, nós recebemos algo em troca. Olha o que aconteceu com Ruth, no versículo 14. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Se Boaz era um tipo de Cristo aqui, o que aconteceu com Ruth naquele momento? Ela ceiou. Jesus chamou até a mesa.
Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha o que ela recebeu do Senhor. Eu vejo Ruth aqui colhendo feixes abundantes por conta da sua semeadura. E a maior semeadura que ela teve na sua vida, eu não quero falar que ela teve filhos nesse momento, porque a vida dela foi abundante em todas as áreas. Mas nesse momento aqui, ela teve uma intimidade com o seu Senhor. Ela recebeu algo maravilhoso. Ela foi recebida pelo Senhor, ela foi visitada pelo Senhor. Ela foi acolhida pelo seu Senhor. Meus irmãos, se vocês abençoar vidas, serem obedientes e gratos, você pode ter certeza que você colherá uma colheita boa, uma colheita abundante. Ruth não saberia o que iria acontecer com ela, mas ela recebeu bênçãos atrás de bênçãos, porque essa mulher tinha um coração voltado, ela era sensível para as coisas de Deus, a tal ponto que ela disse para a sua sogra: o seu Deus é o meu Deus. Aquele Deus que você adora, eu também vou adorá-lo. Aquele Deus que você busca, eu também vou buscar. Essa mulher tinha um coração sensível, meus irmãos. E a igreja de Deus não pode perder essa essência de abençoar vidas, de acolher vidas, de ser obedientes ao nosso Senhor e ser sempre gratos. Amém? Terceira lição. Você nunca estará desamparado se buscar abrigo sob as asas de Deus. Versículo número 12. Diz assim: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Meus irmãos, antes de Ruth chegar até em Israel, ela já tinha recebido o Deus de Israel. Ela já estava buscando um abrigo em Deus. E todo aquele que busca abrigo sobre as asas do Onipotente, encontra um refúgio seguro. E foi exatamente o que essa mulher encontrou. Ela encontrou refúgio. Mas o refúgio de Ruth não estava nas coisas, não em bens, mas o refúgio dela estava em Deus. Era no Senhor, ela buscava a presença do Senhor. E eu quero levar para os dias de hoje aqui, queridos. Muitas vezes, por circunstâncias desfavoráveis, dias difíceis, e nós nos sentimos, e quando nós nos sentimos desamparados, inseguros, nós corremos grandes riscos de buscar refúgio em outros lugares, e não em Deus. E é algo que nós, como cristãos, devemos fazer, sempre buscar refúgio em Deus, porque Ele é o único que pode nos satisfazer. Se nós estamos com o coração aflito, é só a presença de Deus que pode trazer paz, meus irmãos. Se nós estamos inseguros, é só a presença de Deus que pode nos dar segurança. Se você está triste, é só a presença de Deus que pode dar alegria. Não há coisas boas fora de Deus. Então, Ruth nos ensina aqui que só Deus pode satisfazer a alma humana. A nossa alma está ligada ao nosso Senhor. Não existe uma separação. Para nossa alma estar bem, nós precisamos estar com Deus e não nas coisas. E nós podemos ver que a alma de Ruth estava em Deus. Vamos lembrar lá atrás, mulher que não tinha nada. Não tinha futuro para ela. Não tinha nada. Não tinha possibilidades. Mas, no entanto, ela se agarrou no Senhor. Ela buscou refúgio nas asas do Onipotente. Queridos,
falando sobre esse assunto, Ruth é uma testemunha viva do relato do salmista, quando ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Meus irmãos, você sabe o que alegra muito o Senhor? É quando nós nos refugiamos nele. Quando nós não mostramos a nossa dependência nele. Sabe por quê? Isso se chama fé. E Ruth foi essa pessoa. Você já se sentiu sozinho, desamparado, sozinho, sem rumo? Creio que sim. Creio que sim. É uma coisa que acontece conosco muitas vezes. Mas a Ruth está dando a resposta aqui para nós. Que quando nós estamos se sentindo assim, desamparados, sozinhos, sem rumo, nós temos que buscar a presença de Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer isso a partir de hoje. Ou seja, vamos colocar em prática, se ainda não praticamos essa verdade. Podemos perceber aqui também que Ruth, ela estava no centro da vontade do Senhor. Porque primeiro ela agradava a Deus. E em consequência disso, Deus o abençoava. Então nós podemos ver que Ruth aqui, ela vivia um evangelho verdadeiro. Deus no centro. Ruth buscava fazer a vontade de Deus. Ela não vivia um outro evangelho. Aquele evangelho que se chama antropocêntrico. Ou então sincrético ou híbrido. Em que Deus estava apenas no serviço dela. Não. Ela simplesmente estava no centro da vontade do Senhor. Essa mulher foi assim. E quando ela se colocava no centro da vontade de Deus, nós podemos perceber Deus trabalhando para favorecer a sua serva. Então, queridos, vamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Amém? Não existe substituto para Deus. Não existe. Ele é o único refúgio que nós temos. Quarto, nunca despreze o dia dos pequenos começos. Ruth, ela teve que recomeçar a sua vida. Vamos ler versículo 15 e 16. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Meus irmãos, Ruth aqui, ela se dispôs a fazer um trabalho pequeno, um trabalho humilde, como uma pessoa pobre e totalmente necessitada. Você sabia que deve ser toda a atitude de um cristão? O coração deve estar voltado sempre para isso. E nós, como cristãos, nós crescemos muito. Quando nós começamos por baixo, e as coisas vão acontecendo gradativamente em nossas vidas. Então, nunca despreze o dia dos pequenos começos. Quero dizer para vocês que antes da honra, vem a pequenez. Aquele que não se submete em ser pequeno, nunca vai alcançar a grandeza. Ruth foi essa mulher. Ela se submeteu a fazer um serviço pequeno. Ela foi alegre. Ela foi disposta. Mas ali foi o primeiro degrau para uma gloriosa escala. Meus irmãos, creio eu que Deus tem grandes coisas para nós. Em todas as áreas. Em tudo. Em tudo.
Nós fomos chamados para sermos vitoriosos. Nós fomos chamados para recebermos bênção sem medida. Mas nós devemos aprender a sermos pequenos. Sermos pequenos. Não se esqueça que o maior de todos os homens, ele fazia coisas pequenas, a tal ponto que ele olhava para os seus discípulos e molhava os pés dos discípulos. E esse homem recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele foi grande porque ele fez serviços pequenos. Ele foi grande. Ele foi grande. Porque Ruth teve coragem de se humilhar, Deus a exaltou, assim como exaltou Jesus. Meus irmãos, vamos aprender esta lição. Nunca vamos desprezar o dia dos pequenos começos. Nunca vamos achar que as pequenas coisas são irrelevantes. Muito pelo contrário. As pequenas coisas fazem com que nós cresçamos muito. Quinto e último. Vamos ler versículo 19 e 20 deste capítulo, que diz assim: Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Vamos voltar, por favor, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Não, vamos ler o versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a tua mão. Vamos lá no versículo 20. Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tens afligido? Aqui quem nos dá uma lição poderosa aqui é Noemi, meus irmãos. Noemi nos ensina que nós devemos deixar a amargura de lado e comece a bendizer o nome do Senhor. Há momentos na vida em que nós murmuramos demais, reclamamos demais e nunca damos graças. E a palavra de Deus nos fala que em tudo nós devemos dar graças. Noemi nos demonstra aqui que essa mulher, ela foi uma mulher que murmurou. E também foi uma mulher que bendizeu o nome do Senhor. Mas veja bem, ela agiu como Tomé. Tomé, para bendizer o nome do Senhor, ele teve que ver Jesus.
E Noemi, para ela bendizer o nome do Senhor, ela teve que ver as bênçãos de Deus sobre a vida da Ruth. E isso não é bom. Nós não podemos glorificar aquilo que nós recebemos, ou então aquilo que nós vemos. Nós temos que glorificar o nosso Deus a todo tempo e em qualquer circunstância. E exatamente o que Noemi, a história de Noemi, essa posição de Noemi nos ensina. Para encerrar, queridos, eu não sei de que forma você entrou aqui esta noite. Ou seja, como está o seu coração. Mas se você quer tirar uma lição preciosa na sua vida, bendize o nome do Senhor todos os dias. Vamos ser como o salmista 103, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Vamos olhar também uma cena aqui, em que nós devemos aprender muito, meus irmãos, que está lá no livro de Atos, capítulo de número 16. Atos capítulo 16, que diz assim, versículo 19. Vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Que situação difícil em que Paulo e Silas estavam vivendo. Que situação difícil, queridos. Homens que foram açoitados, eles foram presos ao tronco, perderam as suas roupas, suas vestes foram rasgadas, mas, no entanto, eles louvaram ao Senhor, eles davam graças ao Senhor. Então, queridos, a igreja de Deus deve se portar dessa forma. Nós devemos louvar o nosso Senhor porque Ele é grande, em todo o tempo, independentemente das circunstâncias. Vamos aprender com Noemi a não fazer o que ela fez. Ela creu só apenas quando ela viu. Ela bendizeu o nome do Senhor só quando ela recebeu. E o cristão, ele não anda assim. O cristão, ele anda de fé em fé, dando glórias ao Senhor. Porque Ele está no controle de tudo. E nós podemos perceber isso na vida de Ruth. Ruth é essa mulher. Eu não vi Ruth murmurar nenhuma vez aqui no livro. Ela não murmurava. Ela só disse assim para Noemi: o meu Deus
O seu Deus é o meu Deus, e Ele eu vou segui-lo. E ali, meus irmãos, ela foi uma mulher muito abençoada. E se você está aqui, você também pode ser muito abençoado. Amém?